Bora lá. Em qualquer lugar que eu for, em qualquer lugar que eu vá, essa é minha essência, ser capoeira. Em qualquer lugar que eu for. Boa noite, pessoal. Hoje iremos ter aí um grande bate-papo. Não vou falar entrevista, mas um grande bate-papo aí. Eu espero que vocês gostem, curtam aí, né? E da melhor forma possível absorver aí um conhecimento, porque essa pessoa que tá vindo aí nossa, sem palavras, tá? Vamos lá então. Boa noite a todos aí que estão entrando. Boa noite, galera. Só esperando aí o Toninho Macedo aceitar o convite aí. E vamos com tudo. Fala, meu querido. Como que você tá? Galera que quiser participar aí, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Calma aí. Boa noite, Toninho. Boa noite, Gé. Tudo bem? Graças a Deus, melhor agora. E você? Tô ótimo. Tô bom. Toninho, como eu digo para todos os meus amigos e amigas que participam da live, eu sempre digo para ficar à vontade. Você Sim. vai dizer o que você quiser, tá? Como Sim. eu sempre digo, eu tenho minhas perguntinhas aqui, mas o que você quiser falar, fique à vontade para falar, bom. ok? Tá bom. Bom, primeiro é uma alegria estar com você e o seu pessoal, né? Muito Eu obrigado. tenho quase que certeza que é um pessoal comprometido com a nossa cultura tradicional também, né? A partir da capoeira, etc., né? E é sempre bom conversar assim, né? Com pessoas que tenham interesses comuns. Ah, se não tiver interesse comum também, vai do mesmo jeito, não tem problema. A gente faz criar faz surgir o interesse, né? Com certeza, com certeza. Quem é que tá aí com a gente hoje? Então, agora o pessoal começa a entrar um pouquinho depois, porque como tem outras lives de amigos também, mas Sim. tem um grande amigo meu aqui, o Messi Magrão, tem o Domênios, tem o Marcos, tem o Coy, e assim o pessoal vai entrando. Todo mundo de No decorrer capoeira. da... Hã? Todo mundo de capoeira. Sim, sim, sim. Sim. Tudo capoeira. Aí o pessoal vai entrando no decorrer da live. Tá ótimo. Toninho, primeiramente, assim, acho que não só eu também não sei, todos os amigos querem saber o seu nome e como você é conhecido. O meu nome civil, Antônio Teixeira de Macedo. Esse ninguém conhece. Eu me assumi já há muito tempo como Toninho Macedo, que é mais próximo.
sem outros títulos, né? Sem senhor, sem nada. E assim a gente vem seguindo, né? Até no Maravilha. meu período em que eu dei aula como professor universitário, de aula de danças tradicionais brasileiras, né? Era Toninho Macedo e você. É melhor assim. Maravilha. Toninho, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, de como você começou na dança, no teatro. Foi na periferia de São Paulo, na Vila Diva, né? Na escola em que eu dava aula. Então, nas horas de folga, na quadra da escola, eu reunia os alunos interessados e comecei a ensinar, né? Gozado ensinar, mas também foi o meu aprendizado. Fui aprofundando e dali nós montamos espetáculos, né? Criou uma sinergia muito grande, né? E não preciso dizer que isto não deu muita cola com a escola. Naquele momento, sobretudo, a escola não podia absorver isso, né? Uma escola repressiva, o momento também da sociedade brasileira era repressivo, né? A ditadura militar, e de repente, dentro de uma escola de periferia, um professor doido com um monte de adolescentes e fazendo espetáculo, né, e tendo a quadra da escola cheia de gente que queria, queria ter acesso à cultura, né? Aí saí daquela escola e continuamos. O que eu fazia naquela escola, eu fui convidado para fazer em espaços mais convencionais, né? Academias de yoga, né? Escolas de classe A, né? De um certo modo foi bom porque nos garantiu a trajetória. E atrás de mim, lá da Vila Diva, veio um bando de gente. Aí nós fomos e outras pessoas foram chegando. Bom, para encurtar a história, já se vão 48 anos, né? Muita gente passou pela Abaçaí. Nós criamos fora os espetáculos de teatro propriamente dito, nós criamos o Ballet Folclórico de São Paulo, que no momento está hibernando, mas funcionou durante 35 anos, era uma referência. Tínhamos tínhamos e temos, né, um repertório muito grande, são quase 40 danças pesquisadas no Brasil, né? Fizemos espetáculos grandes, inclusive no ginásio do Ibirapuera, envolvendo capoeiristas também, né? Você mesmo teve a oportunidade de participar, né, Jefferson? Né? Sim. Sabe bem como foi isso, né? Mas, bom, tudo isso é uma grande gratificação. Depois disso vieram, talvez, alguns voos maiores, né? Veio o Revelando São Paulo, que foi é uma referência, né? Nesse momento também está meio complicado, né? Mas é uma referência, né? Maior evento cultural de São Paulo que coloca foco na cultura tradicional de São Paulo. Como eu estou falando, eu tenho interesse muito especial pelas culturas tradicionais, pela nossa aqui do Brasil e do mundo. Mas ao lado disso também eu não procuro não ficar preso no universo da cultura tradicional, né? A minha formação foi em letras, literatura, francês e português, né? E universo das comunicações. Eu estou dizendo isso por uma razão simples, né? Que muitas vezes eu usei esse espaço para fazer com que as pessoas engolissem e respeitassem aquilo que habitualmente não é respeitado, né? Hoje menos, mas uma época a cultura tradicional, especialmente essa que tem um pezinho na cultura negra, né, era sempre olhada de escanteio, né? E nós fomos nos servindo disso, do status que tínhamos para dizer as coisas não são assim, podemos fazer diferente, né? Isso é um pouquinho. Maravilha, Toninho. Ô, Toninho, só voltando um pouquinho em relação ao Abaçaí, o que seria a palavra Abaçaí?
antes de falar o que é a palavra Baçaí, né, há 44 anos, não me lembro bem agora, né, mais 46 anos, né, nós já estávamos funcionando e já tínhamos estatuto, etc. E queríamos um nome, né, que desse conta da nossa relação com a América Latina, porque até então os intelectuais, os artistas tinham os olhos voltados para fora. Então nós voltamos os olhos, voltamos as costas para a Europa e para o restante e nos interessamos pela América Latina. Então no espaço que nós ensaiávamos, no espaço que estávamos, né, que usávamos, que era a Academia Marina Aguiar, então, ali passamos a reunir grupos e grupos, pessoas e pessoas, né, migrantes ou emigrados da América Latina. Na época, a América Latina toda é dominada por vários segmentos, várias versões de ditaduras, né? Então, essas pessoas iam para o espaço da Baçaí. E era muito bom, porque ao lado dos nossos ensaios, ao lado das nossas pesquisas, né, nós começamos a estabelecer uma troca muito proveitosa, muito frutuosa, com pessoas que vinham de outros cantos, trazendo em suas bagagens, né, toda a sua essência, né? E então, naquele momento, nós estávamos escolhendo um nome. Então gastamos pelo menos uns 2 meses fazendo o levantamento de nomes que pudessem nos linkar com a América Latina, né? Então apareceram muitas coisas, muitos nomes, né? E a maioria deles com viés tupi ou guarani. Então, Abaçaí, né, do tupi-guarani, né, dá conta de um dos mitos, né, de uma das histórias, um dos mitos, né? Quando o índio saía sozinho para a mata, né? A Baçaí o possuía, né? E o índio voltava para a aldeia em transe, etc. e tal. E os missionários associavam isto à possessão demoníaca, né? Então exorcizavam os índios, né? Mas essa busca do transe, ou essa possibilidade do transe ou da possessão, ela é comum à cultura de todos os povos no mundo inteiro, né? Na nossa cultura também. Então nós escolhemos a Baçaí por isso, porque fazíamos teatro na época, porque acreditávamos que tinha que ter uma força que vinha de dentro, não adiantava ficar macaqueando as coisas, né? Tinha que ter verdade. Também tinha um outro componente que o nome Abaçaí é redondo, é bonito, né? Abaçaí, né? Então, juntamos vários elementos, né? E isso daí nos ajudou a selar esse compromisso, como falei, com a nossa América, né? E também com a cultura brasileira, né? Sem excluir o restante, a gente dialoga com tudo. É isso daí, Abaçaí. Maravilha. E Toninho, como veio a vontade de montar um grupo? Da onde veio essa vontade? Vou montar um grupo. Na realidade, inicialmente não tínhamos pensado na montagem em criar um grupo, né? Como eu disse, nós começamos a fazer trabalho na quadra da escola, com uma função muito didática, muito pedagógica, né? Nas horas de folga. E foi muito bom, deu uma cola muito grande. Era para a gente fazer um trabalho aí com 25, 30 alunos, que já não era pouco, né? Então, de repente, a gente tinha lá 70 alunos querendo participar do trabalho que o doido do Toninho estava fazendo, né? E que envolvia dança, que também tinha era um fato novo, porque geralmente o pessoal tinha muito preconceito, e ainda hoje menos, né, mas tinha muito preconceito quanto à dança, né? Então, um batalhão de adolescentes, meninos e meninas. Como se não bastasse, ao lado disso, eu dava aula para as quintas e sextas séries, né? Mas esse trabalho eu fazia com os maiores, né? Já pré-adolescentes, né? Sétimas e oitavas.
Aí aconteceu um fato muito curioso. Os alunos de quinta e sexta série, que eram menores, mas em quantidade muito grande, começaram a se rebelar, né? Diziam como que eu, que era o professor deles, podia estar me dedicando a um trabalho com os outros que não eram meus alunos, né? Aí o que que nós fizemos? Tivemos que abrir um outro, um outro turno de trabalho. Então lá vinham mais uns 70, 80 alunos, né? Era difícil colocá-los na quadra. Então, desse montante todo, né, nós montamos, desse grupo todo de pessoas, nós montamos um espetáculo com eles participando de pesquisa, né, e foi muito legal. Então, a nossa intenção era, não era criar um grupo, era fazer isso lá dentro da escola, né, que era o meu espaço de trabalho. Como disse, deu um impacto muito grande na comunidade, e isso deu uma visibilidade também grande, causou um estremecimento na direção da escola que era essencialmente autoritária, né? E então eu perdi as aulas, né? Perdi as aulas, mas aquele pessoal todo saiu atrás de mim. Para onde os pais diziam isso? Onde você for, nós vamos atrás com os nossos filhos. E foi assim que aconteceu. Eu era na zona leste, né? Vila Diva, depois Vila Alpina, Vila Prudente, rodamos por ali, né? Até que alçamos um voo maior, já com pessoas mais já de mais idade, né? Mais maduras, né? Também, né? Aqueles também que vinham vindo comigo também cresceram, né? Então, sem que nós nos dessemos conta, já tinha um grupo surgindo, né? E inicialmente nós nos apelidamos, nos chamamos de grupo trama, de tramar, né, de tecer coisas, né? E isso foi durante uns 2, 3 anos e em seguida já veio a Baçaí. E, e mais do que um grupo, tinha um batalhão de pessoas, ou vários grupos. A experiência da Baçaí foi se multiplicando também. Eu fui convidado para levar essa experiência para outros lugares, no estado de São Paulo e fora também, né? Mas foi assim a trajetória da Baçaí, né? Eu queria que você contasse um pouco, porque eu mesmo, minha família, né, a gente conheceu o balé no Parque do Água Branca. Eu queria que você contasse um pouco onde começou, assim, sem ser o Parque do Água Branca, um pouquinho antes. O Então, balé. na Vila Diva, né? Eu comentei, Uhum. mas aí depois nós fomos nos aportar lá no Itaim, na Academia Marina Guiar. A academia também fechou, ah, mas nossa, aí nós fomos para o Bom Retiro, aí fomos para Praça da Sé, foi um momento muito bom para nós, né? Eu fui dirigir o grupo de teatro da Caixa Econômica Federal e no mesmo espaço nós começamos a ensaiar lá. Foi aí que, foi bom você ter perguntado isso, foi aí que aconteceu um momento muito interessante da Baçaí, porque estávamos ali é, atrás da Caixa Econômica Federal, né? Então era muito cômodo para a gente. A gente ensaiava e quando dava uma certa hora do sábado, né? Nós já estávamos com os figurinos e íamos para a rua ali, né? E nos apresentávamos na rua. Aí começou a ver a nossa pesquisa, a nossa entrada mesmo num teatro de rua, né? Ou experiências de rua, intervenções na rua. A Abaçaí foi pioneira nesses trabalhos de rua, né? Temos documentais disso, né? E com bonecos, sem bonecos, com música ao vivo, com percussão, né? Bom, daí que deu tudo aquilo, né? De termos, quando fomos ao Parque da Água Branca, até o maracatu, né? Porque saiu do nosso espetáculo, foi muita coisa, rodamos muito, mas muito mesmo, né? Quer dizer, interessante ver que lá da extrema zona leste de São Paulo,
da qual não se podia esperar muita coisa, não nós, mas as pessoas pensam assim, né? Fomos por outros, rodamos pela Zona Leste ali, fomos por outro lado Itaim, voltamos para o centro de São Paulo, fomos para o Bom Retiro, fomos para o Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca foi o momento mais estável nosso, né? Foram mais ou menos 15, foi quando também surgiu o Revelando, né? Aliás, o Revelando foi o responsável por termos ido para o parque, né? E o Parque da Água Branca. Foi um período de grande estabilidade, foi mais de 15 anos, né, que estivemos ali e pudemos ter um contato muito direto com a comunidade, o que era muito bom, né? Fazer as intervenções que gostávamos, aulas ao ar livre, e o povo todo ao redor, e naquele momento participavam do programa, né, aproximadamente 100, cento e poucas pessoas, numa faixa de 5 a 80 anos. Então, uma dificuldade, né? Quer dizer, inicialmente poderia ser uma dificuldade, porque como desenvolver o respeito de pessoas de quase 80 anos com crianças de 5, 6 anos e adolescentes que eram danados, né? Mas isso é que é o legal. Tinha a insubordinação das crianças, né? Ou talvez a insubordinação dos adolescentes, essa coisa solta das crianças, a espontaneidade das crianças e a ranhetice dos mais velhos. Então, conciliar tudo isso, né, foi um desafio e um momento de experiência muito, muito enriquecedor, né? De todos perceberem que tinham que ter respeito. Os menores deveriam... Então, né, não precisava chamar de senhor nem de senhora, mas tanto o grande tinha que ter respeito pelo pequeno, quanto o pequeno pelos outros, né? Deu certo, deu certo, e isso eu aproveitei muito nos meus trabalhos acadêmicos na USP, né? Que foi muito bom, onde eu discuto os caminhos, né, da inclusão, né? Então, como fazer pessoas de vários segmentos sociais conviverem respeitosamente, se cooperarem e juntos podemos construir algo, né? E assim aconteceu, né? Como eu disse, essa experiência saiu fora daqui. Eu estou vendo que aqui está aparecendo a Eunice Coppi, né? De São José dos Campos. Então, ela participou de uma derivação do projeto quer dizer, de um projeto que foi filhote da Abaçaí, né? Que foi o Grupo Piraquara, lá em São José dos Campos, que também deixou muitos... Eu acredito muito nisso, né? Batemos cabeças, encontramos um jeito de trabalhar com inclusão, né? Sem precisar selecionar as pessoas e tudo. Isso deu certo. Então, certo que por onde essa experiência passou, deixou um saldo muito grande. Pessoas que participaram tanto desse núcleo da Baçaí, quanto do Piraquara, quanto lá em Sergipe, quanto lá no ABC, em todos os lugares, né, são pessoas que encontraram o seu caminho. O caminho foram incluídas, né? E ao serem incluídas também, conseguiram construir em conjunto os seus próprios caminhos, como artistas, mas sobretudo, antes do artista, a pessoa, né? O crescimento da pessoa, que todos pudessem ser melhores como seres humanos. A arte seria uma decorrência, o meio, né? O caminho para isso. A arte pela arte, para mim, não fazia sentido, ela tinha que ter algum outro objetivo. Tem pessoas para as quais que buscam a arte pela arte, né? Nós buscávamos a expressão e que isto pudesse sempre sinalizar um caminho, uma caminhada, né? É uma longa trajetória já, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a gente não fala um pouquinho da capoeira?
Posso inverter um pouquinho? Pode sim, Toninho, fica à vontade. Você, eu vou falar do que nós vivenciamos, eu não sei ultimamente. Você era um grande capoeirista, filho de Uhum, um grande capoeirista, irmão de outros grandes capoeiristas, né? sim. E nós pudemos vivenciar isto. Pudemos aproveitar a experiência que vocês trouxeram, porque também tinha isso, né? As pessoas que Sim, chegavam traziam suas bagagens e essas bagagens eram assimiladas. Antes de vocês tiveram outros capoeiristas também. Nossa, que maravilha que foi, né? O sim, espetáculo que sim. a gente montou no ginásio de Ibirapuera tinha toda uma sequência de capoeira maravilhosa, né? Mas quando vocês chegaram, isso contaminou a criançada, contaminou os adolescentes. Todo mundo, todo mundo queria fazer a partir da capoeira, fazer as acrobacias, né? Isso. Ir para a arena e, e se arrebentar de fazer os saltos e tudo mais, né? Então, Verdade. naquele momento, o espetáculo que fazíamos ganhou um plus, né? Porque os palhaços, para a chula de palhaços, nós aproveitamos tudo que vocês trouxeram. Tudo, né? Todos os saltos, todas as coisas lindas que a capoeira pode Você, né? pode proporcionar, né? Até porque todos tinham um lastro muito interessante, não era uma capoeira burra, né? Porque tem também capoeirista burro, né? Quer dizer, Uhum, acha que capoeira que é uma filosofia também, né? sim. Tem uma base cultural, achava que era meter o pé e acabou. Não, né? Então ali era muito lindo ver o gingado, ver aquela coisa, aquela malemolência toda, né? O tônus, né? E vocês lá, eu vou falar por vocês, depois você também vai estar falando, né? Tá. Você, vocês, enquanto crianças e adolescentes que tinham mais facilidade, né, se sentiam muito orgulhosos ali no Parque da Água Branca, que era uma vitrine, as pessoas passando e vendo vocês fazendo aquelas coisas todas lindas, né? Como é que isso ficou na sua memória? É, Tony, pra mim foi, ó, eu acho, não só pra mim, né? Acho que pra família toda. Pra gente foi maravilhoso porque, de alguma forma, não falando como capoeirista, assim, eu digo, a gente tinha espelhos. Vocês eram nossos espelhos porque vocês estavam trazendo aquelas danças todas que pra gente era novidade, porque até então, pra mim e pros meus irmãos, assim, era só a capoeira que a gente conhecia, assim, de diferente, né? Então a gente ficava muito feliz de poder também poder mostrar um pouco da nossa vivência da capoeira, dos saltos e ver e ter aquela troca de conhecimentos, né? Maracatu, a chula de palhaço, só de falar na chula de palhaço eu me emociono porque era uma das danças que eu adorava fazer. O maculelê também. Nossa, Uhum. sem palavras, Tony. Foi, Aí foi. você tocou numa ukulele, né? Então, uma Uhum, ukulele, a capoeira é um jogo, né? Ou uma luta, uma né? luta, sim. Depende de como você trata, né? Você pode tratá-la como um jogo. Quando eu digo jogo, significa quando você não precisa estar efetivamente disputando, né? Você está jogando, Certo, né? Ou certo. vai trabalhá-la como luta, né? São abordagens que várias pessoas fazem, né? Uhum, Não invalida absolutamente nada, né? E a partir dessa experiência corporal da movimentação da capoeira, né, então vem o maculelê, né, que teve origem em várias expressões, inclusive de origem banto mesmo, né, os jogos dos bastões, na África, e não só na África, em outros países, né? Claro que, no caso do nosso maculelê, ele fica muito rico, né, porque tem a junção da base da capoeira com os manejos dos bastões, etc. e tal, né? É, então,
aquele maculelê que vocês faziam, que nós fazíamos, era muito lindo, né? Acrescentamos os saltos, né? Então, ali você tinha uma derivação. A base da capoeira, elementos da capoeira, mas já num universo de dança, né? Porque o Sim, maculelê é uma dança, né? Um sim. bailado guerreiro, mas uma representação de um ato guerreiro, é um bailado, né? Mas é dança. E era muito lindo ver aqueles saltos todos, né? Aquelas mirabolâncias todas de vocês. Era maravilhoso, né? Bom, o que mais podemos... Toninho, o que eu queria até abordar um pouco, antes até um pouco de falar, porque tem algumas perguntas que, porque na realidade assim, quando eu solto o flyer no ar, o pessoal já procura já fazendo pergunta, pedindo já para me fazer perguntas. Pode já deixar no esquema, porque às vezes nem dá para perguntar assim no ar. Que o pessoal perguntou muito sobre o Revelando, mas iremos depois eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Revelando. Mas o que eu... Ah, tinha que aparecer, né? Ah, tinha. O É. pessoal. Mas Como. que mais o pessoal quer saber? Então, o pessoal quer saber sobre o jongo. Que nem. Aqui, em pensamento em núcleo de dança, você pode dividir uma pequena parcela do seu conhecimento voltado para o jongo? E por que acreditam ser muito mais fortalecido no estado do Rio de Janeiro em comparativo com outros estados como Minas Gerais e São Paulo? É, para falarmos do jongo, né? O Edson Carneiro, que foi um grande pesquisador, atuou durante a década de 50, 60, né? No seu estudo, e foi o primeiro que fez isso, ele coloca como base para as nossas danças, essas nossas danças negro, que eu chamo negro brasileiras, né? A base seria o batuque, né? O batuque. Então, quando a gente fala em batuque, nós vamos ter batuque lá no Rio Grande do Sul, parece piada dizer isto, mas você tem aqui no Médio Tietê uma região em que o batuque é muito forte. Você vai ter de novo batuque em Minas e vai indo, né? O jongo, né? O jongo e outras, não vou falar delas todas aqui, outras danças de igual teor, né? Seriam, segundo Edson Carneiro, filhotes ou derivadas do batuque, né? Então, no caso do jongo, ele ganhou proeminência por conta do jongo da Serrinha, não é? Que aí, claro, sambistas foram ali para dentro e a coisa foi embora, né? Mas fala-se do jongo da Serrinha, mas não se fala, por exemplo, do que acontece no norte do Rio de Janeiro. E pega o norte do Rio de Janeiro e vai seguindo pelo Espírito Santo, vai entrando em Minas. Bom, para encurtar a história, essa expressão de dança ela é forte no Brasil inteiro. Ela começa, como disse, tem no Rio Grande do Sul, ela começa a ganhar força mesmo em São Paulo, muita força em Minas Gerais, né? E no caso do jongo, o nosso Vale do Paraíba todo, daqui de São Paulo. É melhor até a gente não falar em divisão de estado, né? A força desse nosso jongo é do Vale do Paraíba. Ele pega aqui, vai até o norte do Rio de Janeiro e se derrama no Espírito Santo, né? Nossa, tem coisas belíssimas com esse perfil do batuque, né? E por aí afora tudo, né? A última, eu parei de fuçar quando chegamos meu Deus, no Amazonas, né? Tem uma expressão chamada marambirê, né? Que também tem muito do nosso batuque, né? Então, é Brasil inteiro, né? E, Toninho,
Ainda sobre o jongo, ó, certamente ó, alguns seguidores na live não fazem ideia do que é o jongo, né? E para que servem as metáforas poéticas usadas nos contos de jongo? Nos dê essa aula aí pra gente, vai. Segundo, bom, eu também tive a oportunidade de ver, né? De presenciar, mas nos últimos, talvez 30 anos, menos, né? Mas quando as primeiras entradas que nós tivemos, por exemplo, no Caxambu, norte do Rio de Janeiro, o jongo chama, a versão do jongo chama Caxambu. O Caxambu, ele tem muito mais esse, essa lida com as metáforas, né, com a linguagem cifrada, né? Então, ela pode servir para esconder, né, alguma coisa que se quer dizer, né? Mas eu penso que é quando as pessoas mostravam a sua habilidade de lidar também com as palavras. A gente fica pensando que as pessoas mais humildes são incultas, etc. E não tem absolutamente nada disso. Eu vou dar um exemplo. A gente está falando do jongo, falei do caxambu, do marambirê, e vai, né? A gente passaria o dia inteiro falando disso. Mas aqui no Médio Tietê nós temos o nosso samba de bumbo, né? Que foi estudado pelo Mário de Andrade e pelo Rossini. Eu peguei a primeira vez que eu documentei o samba de bumbo em Pirapora do Bom Jesus, nossa, já tem uns 40 e poucos anos, né? Então, eu estava na roda, né? E ali com eles. E eles saíam com coisas assim, né? Como é que é? Tinha uma coisa. Muito... Bom, eu vou dar um outro exemplo. Então estava eu lá imagina, né, com bem menos idade, etc e tal, né? E ali no meio da roda, que por ser de fora, a mulherada deu um fervo ali, né? Então, e eu fotografando muito sisudamente, muito na minha, né? E então, várias pessoas ficavam me olhando, né? E tinha uma dançadeira, né, que eles chamam uma sambadeira, né? E eu faço questão de citar o nome dela, porque nunca saiu da minha memória, que era a Elza, Dona Elza, que era de Campinas, do samba de Campinas. O samba de Campinas, o grupo de samba de Campinas, era a base do samba de Pirapora, né? Então, a Elza é uma senhora negra, né, forte, né? E dançava, que era uma maravilha, era uma deusa na roda, né, e tirava os pontos. Então, a mulherada estava toda ali, a Elza vai e põe a mão no bumbo, quando põe a mão no bumbo, para, né? E ela jogou uma indireta ou uma direta para as outras mulheres. Ela disse: eu plantei o roxo nágua, de um azul na beiradinha. Quem quiser que colhe o roxo, mano, porque o azul é planta minha. Então foi um recado cifrado que ela deu. No momento eu fiquei sem entender, daqui a pouco a minha ficha cai, né? Mas essas coisas são muito comuns no universo deste samba, neste universo todo. Isso é comum ainda hoje. Agora, tinham coisas muito mais cifradas. Eu queria me lembrar de uma que falava do tamanho da calça, né? Que falava cantavam uma história de um cara que tinha um órgão avantajado, né? Mas não entrou na roda como uma coisa absurda, besta, né? Mas até o fim eu vou me lembrar, né? Mas é muito legal, tudo muito cifrado. Então isso está por aí tudo, né? Tudo, 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 né? Sim, é bom dizer
que muitas das vezes, quando eles jogavam uma, um desafio, algo que era para ser decifrado, o pessoal ficava jogando pontos, etc. e tal, isso travava a dança. Então o pessoal fala, era muito legal e tudo. Não, muitos dos antigos não gostavam, e eu tenho depoimentos disso, eles diziam, isso é chato, porque trava a nossa dança, né? Fica ali, então ficam os dois debatendo, né? E não se resolve, e então a gente quer dançar. Maravilha. Ô, Toninho, até dentro é, dessa sua pesquisa mesmo, eu queria saber como que você chegava no repertório das danças, por exemplo, maracatu, bumba meu boi, chula de palhaço, terno feminino, como que você chegou para você ter os repertórios? Bom, primeiro, pesquisa de campo. Nós nunca, e é um recado que eu gostaria de deixar aqui nesse encontro, né? Não façam nada que vocês não tenham visto em loco. Então, porque tem muita coisa que o pessoal vai inventando. No universo quer dizer, o nosso universo do ballet era a criação, né? Eu não posso criar do nada. Me coloquei como nós nos colocamos como meta, criar a partir do que nós documentávamos. Então, as 40 danças que nós fazíamos, apresentávamos, né, elas vêm dessa relação de, por exemplo, quando a gente fala das taieiras, né, eu documentei as várias taieiras de Sergipe, né, que era uma beleza, né, o nosso tudo, né, e também tinha isto, nós tínhamos o nosso Moçambique. O nosso Moçambique era o Moçambique do ballet mesmo. Então, ele foi resultante da observação de 30, 40 grupos de Moçambique, em São Paulo, em Minas, e de cada um desses grupos a gente foi pegando algum detalhe, alguma coisa interessante, fosse num manejo de bastão, fosse um passo, fosse um desenho, né, e aí sim criávamos, juntávamos tudo e dava uma outra coisa, né? O nosso maracatu foi interessante você citar, né? Que nós tínhamos um bico caído, né, pelo maracatu, que é lindo, é ímpar no Brasil inteiro, né? Ainda mais naquela época, nós já tínhamos visto aqui em São Paulo, né, há uns 60 anos atrás, o Wilson Martins e a esposa, eles tinham um grupo, né, que chamava Malungos, né? O Wilson foi nosso colega na escola de folclore. Então, eles tinham um maracatu, eles fizeram um maracatu. Como eles fizeram, também não sei, mas eles tinham e nós respeitávamos isso. Depois disto, o Johnny Frank, que em 1972, com o ballet da cidade de São Paulo, ele criou um número que eles chamaram de maracatu. Então tinha o toque do maracatu, tinha alguns elementos do maracatu, as lanternas, né? Mas não era um maracatu. Então, mas deu-se uma ideia de maracatu. As irmãs Ibeji também, né? Só que as irmãs Ibeji já foram paralelos com a gente. As irmãs Ibeji também faziam maracatu, porque as duas eram de Pernambuco, né? Mas era uma coisa que valeu, né? Para a gente criar o que nós apresentamos, o nosso maracatu, né? Então, nós estivemos em Pernambuco com vários mestres ali, né? Mas, sobretudo, o trabalho que o Roberto Benjamin, que era um dos grandes pesquisadores de Pernambuco, e a Cirineia,
também uma pesquisadora, eles tinham feito um levantamento recuperando, quer dizer, estimulando para que o Estrela Brilhante, que o maracatu mais antigo, né? Ele foi a base do maracatu em Pernambuco de 1830, 1800 alguma coisa, né? E ele passou por um período de hibernação, porque a rainha do maracatu, a rainha é importante, né? É a figura central, ela ficou numa cadeira de rodas e o grupo amoitou. Então Roberto Benjamin e a Cirineia foram lá, a comissão pernambucana de folclore foi lá e fez um trabalho com esse maracatu, né? E estimulou que eles voltassem, e voltaram. Esse maracatu, inclusive, ele tinha uma peculiaridade nos seus toques e, inclusive, no seu pé de dança também. Então, a Comissão Pernambucana de Folclore foi muito generosa conosco, nos deu cópia do documental que eles fizeram. Em cima daquele documental, e fora o que a gente tinha amealhado, nós criamos o maracatu. Então, foi isso com um repertório de 40 danças. Você falou do gosto que você tinha pela chula de palhaços, né? Ah, Então, a chula de palhaços das Folias de Reis. As Folias de Reis do Rio de Janeiro, de onde eu vim, sobretudo da região em que eu nasci, Marquês de Valença, os palhaços são acrobatas, né? Então, cada Folia de Reis, e eles fizeram parte da minha infância, né? Quando a gente até tinha medo, né? Mas isso acontecia no quintal da casa da minha avó, né? Depois na casa dos meus pais, né? As Folias de Reis que habitam, por exemplo, aqui são 2, 3 palhaços. Lá as Folias de Reis, hoje tem 20, 30 palhaços, né? Então, eu tenho um documental, tenho muita coisa documentada, né, da região de Marquês de Valença, Vassouras, Barão de Paraná, que é onde eu cresci, né? Mesmo de Afonso Arinos, do quintal da casa da minha avó, né? Então, tudo dos palhaços ficou na minha memória, né? Então, quando nós resolvemos criar um número chamado Chula de Palhaços, né, nós juntamos tudo, inclusive coisas interessantes que tinham dos palhaços de Folia de Reis do interior de São Paulo, né? Alguns bailados muito simples, né? Então nós fomos juntando tudo até terminar naquela coisa bombástica que eram os saltos, né? E que entra a capoeira. É curioso, essa região de Marquês de Valença, a gente não ouvia, pelo menos a mim, nunca ouvi falar em capoeira, mas tudo aquilo que vocês fazem na capoeira, sem dar esses nomes, né? Olha, interior do Rio de Janeiro, né? A criançada fazia, os palhaços faziam, a moçada fazia no campo, no descampado, né? E isso foi terminar na Chula de Palhaços. E aí que a nossa Chula de Palhaços tinha aquele impacto, né, acrobático, né? E assim, Jefferson, fomos aplicando esse método para toda a nossa criação, toda ela, né? lindo. Já vem à mente os ensaios do Parque Nova Branca, que só os ensaios, principalmente quando era lá embaixo, lá no forró dos idosos lá, parecia uma apresentação, que o pessoal chegava para ver o ensaio, quando ia ver, parecia uma apresentação grande, assim. E a gente, era só um ensaio, era muito bom, nossa. Aí vocês ficavam todos orgulhosos, todos vaidosos. Mas era muito bom. Era uma vitrine, uma vitrine. E de chegar, eu acho que a gente não via a hora de chegar final de semana, 10 horas da manhã, e sair de lá às 5, todo sujo, suado, mas com muito prazer de ter ensaiado para poder fazer uma apresentação. Enfim. Então vamos falar disso que você acabou de falar, né? Quando nós começamos, então tinha o ensaio do balé, que o
o que nos abriu as portas do parque foi o balé. A Erika Gartner, muito, que ela tinha visto a apresentação do balé no Sesc e tudo, e quando a gente chegou com o Revelando, ela falou, nós temos que trazer para cá. Bom, abriu a porta. E foi bom também, porque a gente abriu as portas para a comunidade, né? Vocês vieram de onde mesmo? Você e seus irmãos vinham de onde? Qual era qual era o seu bairro? Você está falando de onde agora? Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Vocês vinham da freguesia do Ó. Vocês e sua mãe começaram, a Sandra começaram a trazer outras crianças da freguesia do Ó. Outros traziam lá do, não sei, lá do outro lado da cidade, tudo para o Parque da Água Branca. Isso fez crescer, né? Bem, então, inicialmente era o ensaio do balé. Nós abrimos ali 2 horas no sábado, que era para que as outras crianças, os outros jovens... aí o pessoal começou, não, a gente quer chegar mais cedo. Bom, então aquilo que ia acontecer de 10 a 1 hora da tarde, depois ia embora, né? Começou a ser das 8 da manhã e foi esticando, tinha dias que 19 horas tinha que estar mandando o pessoal embora, né? E já não era mais o sábado, era o sábado e o domingo, né? Isso. Como você disse, no fim da tarde iam todos embora suados, né? Mas felizes. Eu me lembro que aí nós tivemos um outro desafio, tinha que montar uma cozinha para fazer, no começo era o almoço, depois era o almoço, mas tinha o café da manhã, aí tinha o café da tarde, aí tinha, bom, virou uma coisa mesmo de família, né? Foi muito legal, né? Aí a sua mãe, dona Sandra, né? Quando vocês chegavam lá suados, sujos, né? Ela me ligava brigando comigo. Pergunta se seus filhos estão com fome. Eles devem estar com fome de novo, mas pergunta se eles almoçaram, se eles tomaram café da tarde, né? Aí o que aconteceu? Sua mãe foi atrás. E sua mãe continua até hoje seguindo, né? É assim a trajetória da Baçaí. Foi tudo muito legal. Tem sido tudo muito legal. Foi lindo, Toninho. Foi maravilhoso. Ô, Toninho, eu queria te fazer 2 perguntas em relação ao Revelando. Primeiramente, eu quero agradecer todos que estão entrando aí. Muitos conhecem o Toninho, né? Tem aqui a Van Melo. Salve, Toninho Macedo. A Lorena também. Tem o Dedé, que é da capoeira. Tem o mestre Zezé, que é da capoeira também. A Solange Prada acabou de entrar. O mestre Jô. A mestra Claudinha. Enfim, tem entre outros aqui, Sonic, entre outros. Toninho, vou te fazer... vou ter que te fazer essa pergunta porque em relação a Revelando, porque o pessoal foi o que mais perguntou, né? Toninho, qual foi o principal propósito do Revelando São Paulo? Bom, quando o então secretário da Cultura, o Marcos Mendonça, me desafiou, me pediu, né? Porque ele se encantou que nós levamos o balé folclórico para Brasília, na festa do Candango, né? E levamos outras coisas de São Paulo. E foi Dona Ruth Cardoso, que era a primeira-dama então. Dá licença. Só te cortando. Temos 5 minutos. Só. Tá. Vou correr. Tá. Então, fomos para Brasília, e lá em Brasília o que aconteceu naquela noite de abertura foi uma coisa impressionante, né? O secretário estava, ele me pegou de lado e disse, olha, eu quero ter uma coisa assim em São Paulo, né? E que seja permanente, né? E você me faz isto? E eu falei para o Marcos, olha, Marcos, do Marcos e para a esposa Lucinha, eu digo, olha, você me dá um mês que eu escrevo um projeto, mas eu
não vou sentar para escrever uma linha se você não me garantir que vai possibilitar a realização. Ele tomou um susto e disse, não, pode escrever que eu vou realizar. Então, eu escrevi. Concebi desde o nome, Revelando São Paulo, que dá ideia de uma continuidade, quer dizer, não é de invenção, como no antigo processo fotográfico, que a imagem estava impregnada no papel e os líquidos, né, iam trazendo, aflorando a imagem. Né? Então, esta revelação é uma constante permanente no universo da cultura tradicional. Então, Revelando São Paulo. No começo, algumas pessoas assustaram, porque o nome, imagina usar um gerúndio no nome, e pegou. Né? Tanto pegou, que todo mundo começou a usar outros gerúndios para outras coisas. Né? E um dado importante, não era para inventar coisas ou para pegar o pessoal que estava fazendo um brinquedinho ali do lado. Né? Ele nasceu com base também... Toninho, vai acabar. Foi com base nas pesquisas de campo que nós realizávamos. Muito obrigado a vocês todos. Boa noite. Boa noite. Que tenha contribuído Obrigado mesmo, com alguma de coisa. coração, viu? Tá bom. Estou muito feliz. Eu também. Um abraço. Tchau, tchau.